Miséria é uma palavra que causa um estranhamento em qualquer um que entenda o seu significado. É um termo que remete à escassez, à pobreza e ao infortúnio. Ou, como define o dicionário, a miséria é a falta do necessário à vida. E, em um cenário como Westeros, a miséria pode ser uma constante para aqueles que nasceram longe dos grandes círculos de poder. E esses conceitos já trazem uma ideia pra gente sobre quem é a Mysaria de Lys, também conhecida na história de Westeros como Lady Miséria, uma das mulheres mais influentes da história do reino. E como uma mulher estrangeira e de baixo nascimento saiu justamente da miséria para se colocar na corte da rainha Rhaenyra e definir parte dos rumos da dinastia Targaryen. Como a Lady Miséria ajudou a dar o caminho para a Dança dos Dragões, sempre nos seus próprios termos. Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Mysaria é uma mulher nascida na cidade de Lys, que é justamente uma cidade conhecida porque boa parte da sua população tem uma ascendência valeriana. E talvez por isso a cidade de Lys é muito conhecida por conta das suas casas de prazeres. Não só muitas pessoas vão para lá para trabalhar nessas casas de prazeres, como também muitas pessoas vão visitar essas casas, o que acaba movendo ali o comércio da cidade. E nos livros, o passado da Mysaria é misterioso. Mas quando ela chegou em Westeros, ela se tornou uma dançarina em Porto Real. Talvez justamente por já ter alguma experiência em casas de prazeres lá de Lys, em atrair os homens e conquistar eles. E com isso, ela conseguiu atrair na capital a atenção justamente do príncipe Daemon, que na época era famoso por viver nas regiões menos glamurosas da capital e era até mesmo chamado de príncipe da Baixada das Pulgas. E nessa época, a Mysaria já parecia ter algum tipo de influência no submundo de Porto Real, já que no livro Fogo e Sangue é dito que ela tinha alguns inimigos que nessa época, no começo da sua carreira, entre aspas, já chamavam ela de Verme Branco. E esse apelido de Verme Branco vinha tanto da capacidade da Mysaria em conseguir reunir informações e passar por esse submundo da capital, como também pelo fato de que nos livros ela é descrita como sendo uma mulher albina. Na série, eles preferiram trazer uma personagem que tem alguns traços mais puxados para o lado oriental, para combinar justamente com a estética de Essos que a gente já conhece lá de Game of Thrones. Porém, eles sempre representam a Mysaria na série usando branco, seja vestidos brancos ou capas brancas, nessa referência dela ser o Verme Branco. De qualquer jeito, o príncipe Daemon gostou tanto da Mysaria que quando ele brigou com o rei Viserys pela primeira vez, depois de festejar a morte do filho do rei, o Daemon levou a Mysaria para a Pedra do Dragão, onde ele chegou a engravidar a mulher e também a presenteou com um ovo de dragão, falando que o próximo príncipe era filho dele, mesmo sendo bastardo, e que merecia um ovo também. Na série, a gente vê esse plot acontecendo, mais ou menos, mas a Mysaria dá a entender que ela não pode engravidar e que foi tudo uma armação do Daemon para se rebelar contra o irmão. Porém, no livro, tudo indica que ela de fato engravidou do Daemon, e quando Viserys obrigou o Daemon a ir para o Vale de Arryn, onde ele tinha de fato uma esposa, e assim abandonar a Mysaria, ela voltou para Lys e acabou perdendo o bebê na viagem, o que deixou o Daemon muito chateado e o afastou do irmão por vários anos. E aqui entra o primeiro problema sobre a Mysaria no livro de Fogo e Sangue, porque a gente simplesmente não sabe o que a Mysaria fez nesse meio tempo. Isso porque, assim como acontece com a Alice Rivers, a Mysaria é uma personagem nos livros cercada por muitos mistérios e sobre qual nós temos poucas informações, porque elas nunca estão no centro de fato da narrativa. Porém, tudo indica que nos livros a Mysaria voltou para Westeros depois de passar um tempo em Lys. Talvez ela tenha voltado para Westeros junto do Daemon, após a morte da Laena lá na cidade de Pentos. Porém, o livro nunca confirma isso. A gente só pode supor que a Mysaria voltou junto com o Daemon, porque quando o príncipe Lucerys foi morto pelo Aemond, o Daemon recorreu à Lei de Miséria para encontrar assassinos que pudessem se infiltrar na Fortaleza Vermelha. Foi então a Mysaria que escolheu o sangue e o queijo para matarem o jovem príncipe Jaehaerys na famosa situação que ficou conhecida como um filho por um filho. E esse momento é importante de ressaltar porque nos livros a Mysaria é uma mulher muito mais fria e cruel do que eles mostraram na série. Na verdade, meio que todos os personagens são mais cruéis e sanguinários nos livros. E um exemplo disso é que a Mysaria, o Daemon e a própria Rhaenyra, em momento nenhum dos livros, se sentem culpados pela morte do Jaehaerys.
e enxergam isso como um golpe natural da guerra. De qualquer jeito, como eu disse, nos livros não fica claro o que a Mysaria fez nesse meio tempo entre o final do reinado do Viserys até o começo da Dança dos Dragões, quando ela aparece de novo para ajudar com a situação do sangue e o queijo. E por isso aqui a gente tem que trazer um acerto da série. Como eu já falei no meu vídeo sobre a Alice Rivers, a série buscou preencher alguns buracos nas narrativas de personagens secundários e tentou dar mais aprofundamento para eles. E isso também aconteceu com a Mysaria. Na série, após o Daemon levar ela para a Pedra do Dragão, a Mysaria rompe o relacionamento com ele, especialmente porque ela acredita que o Daemon apenas usava ela sem considerar os seus próprios sentimentos. Isso porque, enquanto o Daemon buscava reconhecimento e poder por parte do irmão, a Mysaria queria apenas se sentir segura e ter autonomia do seu próprio destino. Por isso, os dois rompem o relacionamento e a Mysaria volta para Porto Real para atuar na cidade como uma espiã, criando uma enorme rede de contatos da mesma forma que o Varys fez no período de Game of Thrones. Inclusive, apesar da gente geralmente olhar para o Larys Strong como um novo Varys, ou um Varys da época da Dança dos Dragões, eu acredito que a Mysaria seja mais parecida com o Eunuco. Afinal, os dois são pessoas de baixo nascimento, vindos de Essos e que usaram da manipulação e espionagem para crescer. Já por outro lado, o Larys Strong é muito mais parecido com o Mindinho, na minha opinião. Ambos são nobres de nascimento mais baixo ou de menor influência, que se sentem menosprezados e buscam manipular a corte para crescer e aumentar o seu poder. E antes de continuar, vale lembrar que eu falei aqui que a Mysaria é uma estrangeira vivendo em Westeros. E não é só no mundo das crônicas que a gente vê que viajar para outro país traz vários desafios. Por isso, nesse tipo de situação, é muito importante você contar com parceiros como a Nomad, que facilitam muito as suas viagens, compras e investimentos no exterior. A Nomad é uma conta internacional com mais de 1 milhão de clientes que é focada em oferecer aos viajantes uma solução financeira simples e completa. A Nomad sabe que viajar para o exterior é sempre uma aventura e por isso ela disponibiliza uma série de recursos para ajudar na sua rotina lá fora, como saques e transferências, transações em mais de 180 países, cartão de débito físico e digital, dólar comercial e muita segurança para você viajar, comprar, investir em dólar da maneira mais simples, prática e econômica. Ou seja, para garantir a sua segurança e liberdade no exterior, você não precisa apoiar a Rainha Rhaenyra, basta abrir sua conta na Nomad. E aproveita que a conta da Nomad é sem taxa de abertura e nem taxa mensal de manutenção. E com ela, você fica livre de precisar levar dinheiro em espécie nas suas viagens e ainda economiza até 10% em comparação com o uso do cartão de crédito tradicional, que só de IOF cobra 4,3% ao contrário do 1,1% da Nomad. E se você usar o cupom CALADOThiago no seu cadastro, você vai ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Então escaneia o QR Code que está aqui na tela ou clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e não perde tempo de abrir a sua conta na Nomad. Enfim, de qualquer jeito, na série é nesse momento que a Mysaria se torna um verme branco, quando ela começa a ser bem sucedida em criar sua rede de manipulação na capital. Além disso, no começo, a Mysaria também acaba trabalhando mais para os verdes, se tornando uma espécie de espiã informal para o Sir Otto Hightower. Por exemplo, quando Daemon leva a Rhaenyra para passear pelas ruas de Porto Real e eles acabam numa casa de prazeres, a Mysaria permite que os seus espiões informem o Sir Otto Hightower sobre isso. E é justamente essa situação que eventualmente leva ao rompimento de relação entre a Rhaenyra e a Alicent. Mais uma vez, tudo isso em House of the Dragon. E ainda na série, mais tarde, após a morte do rei Viserys, também é a Mysaria que indica para o Sir Otto onde estava o príncipe Aegon, e então possibilita que ele seja coroado como novo rei no lugar da Rhaenyra. Na verdade, na série, a própria Mysaria tinha mandado esconder o Aegon porque ela tinha encontrado ele bêbado na rua. E a Mysaria não só pega um pagamento do Sir Otto para entregar o Aegon, como também exige que ele desfaça as casas de prostituição que existiam na Baixada das Pulgas e que usavam crianças como prostitutas. Lembrando que a Baixada das Pulgas é o bairro mais pobre ali de Porto Real. E de onde vêm personagens importantes como o Davos, lá de Game of Thrones, e o Sir Duncan o Alto.
Enfim, enquanto o Soroto parece inclinado a atender os desejos da Mysaria e até concordar com ela, na série o Larys consegue convencer a Alicent a ordenar um incêndio na mansão da Mysaria, porque eles acreditavam que ela sabia demais dos podres do rei Aegon e queriam eliminar ela. E é por isso que na série a Mysaria considera uma traição o que os verdes fizeram com ela e abandona Porto Real para buscar a ajuda da Rhaenyra. Na verdade do Daemon, mas ela acaba encontrando mais ajuda na Rhaenyra. Enfim, como eu disse, nada disso está nos livros, é uma construção da série. Então é um bom acréscimo que House of the Dragon fez, melhorando um pouco as motivações da Mysaria e deixando ela mais simpática para o público, focando também nesse lado espiã dela e também nessa questão dela ser uma pessoa que entende muito bem como vive o povo comum, quais as necessidades do povo comum e usando isso para fazer uma ponte entre o povo comum e os nobres. E justamente nessa segunda temporada de House of the Dragon, nós vimos a Mysaria apoiando efetivamente a Rhaenyra no seu projeto como rainha. Talvez ela esteja fazendo isso porque ambas são mulheres que sabem qual é o sentimento de ser constantemente questionadas, ou porque a Mysaria realmente acredita que a Rhaenyra pode proteger o povo comum lá da capital, ou porque simplesmente ela queria se vingar dos verdes. A gente não sabe ainda 100% de quais vão ser as intenções da Mysaria, mas ela realmente ajuda a Rhaenyra a expandir a sua capacidade na guerra. A Mysaria utiliza seus espiões para aumentar a insatisfação do povo comum contra o governo dos verdes e ainda consegue buscar sementes de dragão para participarem da semeadura, e as sementes estavam lá em Porto Real. Ou seja, na série a Mysaria acaba sendo a espiã e marqueteira da Rhaenyra também. Relações públicas, é verdade. Ainda assim, é bem difícil saber o que a série vai buscar para o futuro da Mysaria, porque eu acho bem difícil que eles sigam o mesmo caminho dela nos livros. E, obviamente, para especular sobre a Mysaria dos livros, eu vou precisar entrar na parte que tem spoilers, então fiquem avisados. Bom, nos livros, a Mysaria só entra de fato na aliança da Rhaenyra após a tomada de Porto Real, que acontece também após a Batalha da Goela. Nesse momento da história, a Rhaenyra retomou a cidade, fez a Alicent e o Soroto Hightower como prisioneiros de guerra e ainda está buscando consolidar o seu poder ao nomear também o seu terceiro filho, o príncipe Joffrey, como novo herdeiro, já que o Jacaerys acabou morrendo na Batalha da Goela. A Mysaria então passa a atuar como uma mestre dos sussurros informal para Rhaenyra, já que ela tinha de fato muitos contatos na capital. Porém, o problema é que nos livros a Rhaenyra não fica muito tempo como rainha, porque o seu governo rapidamente começa a se desmanchar. Conforme a rainha fica convencida de que as sementes de dragão são todas traidoras, é a Mysaria que avisa a rainha que a Needles, que foi cortada da série, estava dormindo com Daemon em Harrenhal, o que só aumenta o ódio da Rhaenyra contra as sementes de dragão. Todo esse ódio pela semente de dragão faz com que a Rhaenyra mande prender a Needles e o Adam Velaryon. E o Lord Corlys ajuda o seu herdeiro a escapar, o que também leva à prisão dele. E isso faz com que a Rhaenyra fique muito isolada na corte e a Mysaria acaba sendo a sua principal conselheira, se tornando a sua principal conselheira nesse momento. O Daemon tá longe, o Corlys tá preso, as sementes de dragão foram espalhadas, algumas são traidoras, então a Rhaenyra fica bem isolada mesmo. E é justamente de ver esse processo no qual ela tá isolada na corte e perdendo o controle da cidade, que a Mysaria avisa para a rainha que uma revolta vai acontecer em Porto Real, que ela vai perder o controle da capital e indica que a Rhaenyra deve fugir, o que de fato a rainha faz. A fuga da Rhaenyra leva eventualmente à sua prisão lá em Pedra do Dragão pelo rei Aegon e também acaba levando a sua própria morte e indiretamente a morte da Mysaria. Isso porque, após a fuga da Rhaenyra de Porto Real, o cavaleiro andante conhecido como Sir Perkin a Pulga lidera parte dos revoltosos para tomar a Fortaleza Vermelha. Lembrando que a revolta em Porto Real teve muitos líderes e muitas frentes diferentes, mas de modo geral foi uma revolta popular. O Sir Perkin então consegue assumir o castelo, executa os cavaleiros leais a Rhaenyra e até mesmo consegue prender a Mysaria. Ele então oferece uma chance para a Lady Miséria, dizendo que se ela caminhasse nua, sendo chicoteada, da Fortaleza Vermelha até o Portão dos Deuses e sobrevivesse ao processo, ela poderia fugir da cidade. A Mysaria até tenta, mas ela não sobrevive ao processo e morre na metade do caminho. E eu simplesmente acho quase impossível que esse seja o final da Mysaria na série
especialmente porque eles colocaram ela numa posição de muito mais controle e manipulação em Porto Real. Em House of the Dragon, a Mysaria basicamente existe para representar o quanto o povo comum tem poder de interferir no governo e até mesmo de destituir os seus comandantes. Então, eu não consigo ver eles colocando uma revolta em Porto Real que não tenha de alguma forma a mão da Mysaria nela, a não ser que eles consigam fazer de uma forma que pareça que o Larys Strong incitou uma revolta em Porto Real e a Mysaria não percebeu e acabou fugindo do controle dela. Isso porque o principal personagem que eles estão criando na série, que tem justamente essa capacidade para gerar uma revolta, é a Mysaria. Então eu não vejo uma revolta acontecer sem vir da parte dela. E isso me leva a uma pergunta. Será que em House of the Dragon eles vão fazer a Mysaria trair a Rhaenyra? Será que eles vão fazer com ela se voltando contra a rainha e iniciando um movimento de revolta em Porto Real? Talvez por acreditar que a Rhaenyra não está sendo uma boa governante, ou que a Rhaenyra possa estar indo contra o que elas acreditavam, a Rhaenyra está ficando muito paranoica, está se voltando contra o povo, prejudicando o povo? Pode ser. E eu acho até possível a Mysaria começar uma revolta contra a Rhaenyra e a revolta sair do controle e acabar atingindo a própria Mysaria, causando a sua morte. Porque vamos lembrar que a Dança dos Dragões é uma história de decadência e todos os personagens vão se afundar nessa tragédia. Sem contar que ainda em Fogo e Sangue existe toda uma temática de que quando a Rhaenyra toma Porto Real, ela começa a aumentar muito os impostos da cidade, porque ela precisa preencher os cofres públicos que os verdes acabaram dividindo e ficando com o tesouro. Então a Rhaenyra precisa forçar a galera para recuperar o dinheiro para poder manter os seus exércitos. E é justamente esse aumento absurdo que a Rhaenyra faz dos impostos que leva parte da população a se revoltar contra ela. E se a gente pensar que de certa forma a Mysaria se uniu a Rhaenyra porque ela via na Rhaenyra essa possível salvadora do povo comum e agora tá aumentando os impostos e prejudicando a galera, talvez isso faça na série com que a Mysaria se volte contra sua própria rainha. Lembrando que eu já fiz um vídeo bem nerd aqui no canal sobre a questão econômica da Dança dos Dragões, é um vídeo que eu gostei bastante, então eu vou deixar no card para vocês conferirem. Enfim, além disso, como eles cortaram a Nithos da história, eu acho bem plausível que a Rhaenyra se volte não somente contra as sementes do dragão, mas que ela se volte contra o seu próprio conselho, como Corlys, que acontece nos livros, mas também que ela se volte contra a Mysaria. E existe uma terceira opção de que a Mysaria acabe assumindo esse papel de fazer com que a Rhaenyra fique isolada, talvez trazendo algumas informações para ela que não são verdadeiras, talvez manipulando um pouco a Rhaenyra. Particularmente não é o mais plausível, porque isso seria mais plausível do Larys Strong, né? Essa coisa de manipular e tentar mexer os pauzinhos. A Mysaria parece mais boazinha do que o Larys, mas seria uma possibilidade. Até porque essa ideia da Mysaria como mestre dos sussurros manipular a Rhaenyra remete a um pouco à situação do Rei Louco e do Varys. Embora o Rei Aerys II já fosse paranoico, foi quando o Varys entrou na corte que ele ficou ainda mais conspiratório e perdeu o controle. Então, eu acho bem provável que com a importância que eles têm dado na série pra Mysaria, ela ser basicamente a pessoa mais próxima da Rhaenyra agora na série, eles coloquem mais importância ainda pra ela na terceira temporada, talvez colocando ela com o enredo de outros personagens da história. Enfim, se por um lado nos livros a Mysaria é uma personagem bem secundária, parece que cada vez mais eles vão dar mais importância pra ela em House of the Dragon. Aí eu tô falando tudo isso aqui e ela morre na season finale. Mas eu acho que... Enfim, pessoal, é isso. Deixa nos comentários o que vocês acham sobre a Mysaria. Se você é um personagem que vocês gostam, se vocês gostam da adaptação dela na série. Sem ficar falando coisinha de lacração. Se você gosta desses papos, não sei o que. Você não é muito bem-vindo aqui no meu canal. Porque no vídeo que eu fiz sobre o episódio 6, que elas se beijam, veio um monte de gente nos comentários, fala esse tipo de coisa. Eu simplesmente vou lá e bloqueio você do canal. Daí você nunca mais vai poder comentar no canal. Você vai até poder comentar, mas ninguém nunca vai ver o seu comentário. Então, não, nada desse papinho aqui. Economize seu tempo. Eu falei mal do beijo porque eu achei aleatório na cena, achei desnecessário, mas sem esse papinho de lacração. Então, enfim, mas diga aí o que vocês acham, com opiniões decentes sobre a Mysaria, se ela uma personagem que foi melhorada na série, porque eu acho que a Alice Rivers, por exemplo, é uma personagem que ganha algumas camadas interessantes em House of the Dragon. O que vocês acham da Mysaria? Você acha que ela vai ser mais importante? Faz sentido ela tá sendo tão importante pra Rhaenyra? Eu achei que até agora na série foi ok, assim. Ela substituiu um pouco o cogumelo, por exemplo, é a Mysaria que dá a sugestão pra Rhaenyra de usar de fato os bastardos como sementes de dragão, né, como
possíveis cavaleiros. Nos livros, isso é um diálogo entre o Jacaerys e o Cogumelo. Então eu acho que tem sido uma movimentação interessante da série usar a Mysaria. Mas é isso, deixa nos comentários, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou, e até mais.